Existe um inimigo que mora dentro da mente de todo trader. Ele não aparece no gráfico, não pode ser medido em pips e não está em nenhum indicador. Mas é ele que decide se você vai se tornar um trader milionário, ou mais um nome na estatística que assombra o mercado. 90% dos traders perdem 90% do dinheiro em 90 dias. Por quê? Porque alguns conseguem transformar pouco dinheiro em fortunas, enquanto outros destroem patrimônios inteiros. A resposta não está em setups secretos, nem em sorte. Está dentro da sua cabeça. O verdadeiro campo de batalha do trading não é o mercado, é você mesmo. São 3 da manhã. Você está acordado, olhando para o teto, revendo mentalmente cada erro. O coração dispara, o estômago embrulha e o gráfico ainda parece vivo na sua mente. Você pensa no quanto perdeu, em quanto falta para recuperar. E quando olha para o lado, sua esposa dorme tranquila, sem saber que o salário dela virou uma linha vermelha no MetaTrader. Você prometeu que dessa vez seria diferente. Prometeu que ia seguir o plano, respeitar o risco, controlar as emoções. Mas bastou o mercado te dar aquele sinal perfeito para você esquecer tudo e clicar de novo. E o mercado, frio e impiedoso, te lembrou mais uma vez. Certeza é um luxo que nenhum trader pode ter. Mark Douglas, autor de Trading in the Zone, disse algo que poucos têm coragem de aceitar. O mercado não mostra o que você quer ver. Ele mostra quem você realmente é. E é por isso que a maioria nunca vence, porque o maior inimigo não é o preço, é o próprio espelho. Todo trader passa pelo mesmo ciclo. Primeiro vem a esperança tóxica. Você entra cheio de sonhos, achando que vai conquistar tudo em pouco tempo. Acredita que tem algo especial, que vai dominar o mercado mais rápido do que os outros. Mas o mercado não tem pena. Ele te testa e ele cobra. Depois chega a realidade impiedosa. As primeiras perdas doem, mas você tenta se enganar. Diz para si mesmo que é aprendizado. Mas no fundo, o medo cresce, a conta diminui e a confiança desaparece. A cada operação, o gráfico parece te desafiar. Você começa a operar para recuperar e não mais para vencer. É aí que nasce a busca desesperada. Você corre atrás de gurus, compra cursos, muda de estratégia toda semana procurando o Santo Graal. Mas o problema nunca esteve na técnica. O problema sempre foi mental. E quando finalmente tem uma sequência de ganhos, chega a autossabotagem final. Você não acredita que merece. Aumenta o lote, ignora o stop, força entradas e repete o mesmo erro que jurou nunca mais cometer. O ciclo recomeça, mais pobre, mais cansado, mais confuso. George Soros, o homem que quebrou o Banco da Inglaterra, dizia: não é sobre estar certo ou errado, é sobre quanto você ganha quando acerta e quanto você perde quando erra. O trader iniciante quer acertar tudo. O trader milionário quer sobreviver o suficiente para continuar no jogo. Um opera com emoção, o outro com controle. Um tenta adivinhar, o outro executa. Enquanto o trader perdedor pensa em lucros rápidos, o trader milionário pensa em décadas. Enquanto o iniciante busca adrenalina, o trader lucrativo busca tranquilidade. Ele entende que o sucesso não está em controlar o mercado, mas em controlar a si mesmo. Treina o cérebro para resistir ao impulso. Sente prazer não em ganhar dinheiro, mas em seguir o processo. Mesmo quando perde, se seguir o plano, ele venceu. A ciência confirma isso. Quando você vê uma perda, seu cérebro libera cortisol, o hormônio do estresse, e entra em modo de sobrevivência. Seu corpo age como se estivesse em perigo real. Mas o trader milionário treina o cérebro para não fugir.
para pensar no meio do caos, para decidir com clareza quando todos estão dominados pelo medo. Essa é a verdadeira força mental. E existe algo que todos os traders milionários têm em comum: uma rotina implacável. Eles não operam por emoção, eles operam por ritual. Acordam no mesmo horário, mesmo cansados, reservam minutos de silêncio para preparar a mente. Movimentam o corpo, porque sabem que corpo fraco produz mente fraca. Revisam o plano do dia, não para adivinhar o futuro, mas para se lembrar do que precisam fazer quando o caos começar. Durante o pregão, não procuram emoção, procuram precisão. Cada clique tem propósito, cada perda tem limite, cada ganho tem paciência. E no fim do dia, revisam as decisões sem se punir. Aprendem, ajustam e seguem. Depois, desligam as telas e dormem. Dormem como quem entende que o descanso é parte do lucro. Todos os dias, sem exceção. E é exatamente por isso que funcionam. Porque enquanto o resto busca adrenalina, eles buscam consistência. E consistência é o que constrói liberdade. A matemática é implacável. Se você perde 50% da conta, precisa de 100% para empatar. Se perde 90%, precisa de 900 para voltar ao zero. O trader perdedor ignora isso. O trader milionário respeita cada número como uma regra sagrada. Enquanto o amador sonha com 10% ao dia, o disciplinado constrói 2% ao mês e transforma 100 mil em milhões com o tempo. Essa é a diferença entre quem perde e quem constrói. E há um segredo que poucos entendem: o paradoxo do desapego. Quanto menos você precisa do dinheiro, mais o dinheiro vem até você. Quando você precisa do resultado, o medo te domina. Cada operação vira sobrevivência. Você não corta perdas, porque cada perda parece o fim. Mas quando você não precisa provar nada, quando o foco está no processo, você executa com calma, corta o erro sem drama, deixa o lucro correr e o mercado te recompensa. Dentro de você existe uma guerra. De um lado, o sobrevivente primitivo, ansioso, impulsivo e emocional. Ele quer segurança imediata, foge da dor e busca prazer instantâneo. Do outro lado, o estrategista disciplinado, calmo, racional e paciente. Aceita incerteza como parte do jogo. Entende que perder é o preço da vitória e joga com probabilidades, não com emoções. A pergunta é simples: qual desses dois está operando a sua conta? Se você quer ser um trader milionário, precisa morrer. A versão impaciente, emocional e descontrolada precisa morrer. E dessa morte nasce um novo trader. Um trader que encontra paz no meio do caos, que não mede valor pelo resultado, que entende que disciplina é liberdade. George Soros dizia: o segredo do meu sucesso é saber quando estou errado. E Mark Douglas completava: você não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro. Só precisa seguir o seu plano. A transformação não acontece em um curso. Acontece na repetição diária. Quando você respeita o stop mesmo com a conta no vermelho. Quando você dorme cedo mesmo com a mente agitada. Quando escolhe consistência ao invés de emoção. Cada pequena disciplina é um tijolo na construção da sua liberdade financeira. O mercado não premia os desesperados, premia os preparados. Não enriquece os necessitados, enriquece os merecedores. No fim, o trader milionário não é aquele que tem 7 dígitos na conta. É aquele que tem 7 dígitos de disciplina dentro de si. Porque o verdadeiro lucro não vem do mercado. Vem da mente que aprendeu a dominar o próprio caos.
Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Um forte abraço e bora confiscar!